Como ser mais produtivo é o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sei que se você está interessado a começar a trabalhar com renderização, a começar a estudar renderização, já passou pela sua cabeça que você não tem tempo. Eu tenho certeza disso. Ah, Felipe, não me sobra tempo para me dedicar para estudar, não me sobra tempo para me dedicar para aprender isso, porque eu tenho outras tarefas. Eu sou casado, eu tenho filho, eu tenho casa para cuidar, eu ainda tenho outro trabalho, eu ainda tenho que arrumar minha casa, eu tenho várias coisas para fazer e não me sobra tempo para aprender. Qual é a sua dica que você dá para mim? Eu vou te mostrar exatamente nesse vídeo aqui algumas das coisas que me fez ser mais produtivo no dia a dia. Eu quero passar uma por uma para que você também seja mais produtivo. Roda a vinheta. Se você trabalha com renda, eu vejo muita gente falando, fala com renda, principalmente nessa terça-feira. Todo mundo gostaria aqui de ser mais produtivo. Quem não gostaria de ser mais produtivo, né? Se a gente parar para pensar aqui, todo mundo tem 24 horas no dia. E o que diferencia eu de você, você de fulano, é de como usam essas 24 horas. Porque se a gente for parar para pensar, é bastante interessante a gente comentar isso, tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre produtividade. Mas é o seguinte, se a gente parar para pensar aqui, como é que fulano conseguiu fazer tal coisa? Como é que fulano consegue ganhar dinheiro com tal coisa? Cara, se você parar para pensar aqui, é o tempo que você administra que você consegue fazer as coisas, tá? Porque aí um dia tem 24 horas. Isso é igual para todo mundo, não tem diferença. Então, é como você utiliza essas 24 horas que vai te fazer diferente do seu concorrente. É como você utiliza essas 24 horas que vai te fazer diferente de mim e de fulano, tá? Então, olha só, o primeiro ponto que eu quero chegar aqui para comentar com você é o seguinte: tenha uma organização para que você não precise lidar com esses tipos de problemas, tá? Organização, falando aqui no requisito de produtividade, é muito importante esse ponto, tá? A organização hoje, quem não tem organização, realmente é bem difícil de ser produtivo aí no dia a dia, tá? Então a primeira coisa que você tem que definir é ser organizado, tá? E o que é ser organizado? É você pegar as suas tarefas e anotar uma por uma para que você consiga cumprir ela durante o dia, tá? Então um exemplo aqui, eu vou pegar sobre mim. Eu levanto cedo, eu tenho várias coisas para fazer. E como é que eu faço para saber tudo aquilo que eu tenho que fazer? Eu pego meu caderno e olha só, tá até aqui, ó. E é anotação, tá? Que você vai fazer, olha só. Tem anotação aqui embaixo. Se eu virar minha folha, ó, vai ter anotação aqui também. Então a primeira coisa que você tem que fazer é anotar as suas tarefas, tá? Não adianta você tentar guardar tudo na cabeça. Aqui, esse nosso HD aqui é bem fraquinho, tá? Então você precisa anotar para que você não esqueça. Porque senão, vamos supor que você marcou uma reunião daqui 2 dias, você tem que mandar o orçamento para fulano. Eu tô falando isso porque já aconteceu comigo, tá? Aí você tem que mandar orçamento para fulano, aí você tem que cobrar tal cliente, aí você tem que passar um serviço para um funcionário, aí você tem que ir no mercado para comprar alguma coisa, aí você tem que arrumar alguma coisa na casa, aí você tem que trocar o filho que está com fralda. Então, assim, são várias e várias coisas que você tem para fazer no dia a dia. E se você quer ser produtivo, começa pela anotação, tá? Faz as suas anotações, porque a partir do momento que você fazer as suas anotações, você vai saber o que você tem que fazer. E conforme você for fazendo isso, você vai riscando da sua lista. Então não adianta você querer guardar tudo na cabeça para fazer durante o dia todas aquelas tarefas. Você não vai conseguir, não adianta, tá? Você realmente não vai conseguir fazer tudo que você tem que fazer se você não tiver anotado. Às vezes você esquece, às vezes você não lembra que tem que ser feito. Então, primeira coisa, anotação, tá? Segunda coisa aqui, organize as suas tarefas do dia a dia. Esse é um ponto muito importante também, porque quando a gente levanta cedo, a gente tem algumas coisas para fazer naquele dia. A gente tem várias coisas para fazer, mas a gente pode fazer amanhã, pode fazer depois de amanhã, mas nesse dia você tem alguma coisa para você fazer. E você vai organizar. Você vai organizar ali na sua lista, você vai escrever na lista também, mas de forma organizada. O que eu preciso fazer primeiro? O que eu preciso entregar antes do almoço? O que eu preciso entregar depois do almoço? Então você tem que organizar essas coisas para que você consiga fazer já as coisas mais. Eu aconselho, né? Eu aconselho você já fazer as coisas mais difíceis no período da manhã. Então você ali, às vezes, tem várias tarefas para fazer e você não sabe por onde você começa. Sempre começa pelas coisas maiores na parte da manhã. Coisas menores você vai fazendo ao decorrer da tarde, pode ser até no período da noite, dependendo do tipo de coisa que tem que ser feito, né? Então, mas a minha dica aqui é comece pela parte da manhã as tarefas maiores. Esse é o segundo ponto, tá? Terceiro ponto,
Foque em uma tarefa até você finalizar essa tarefa. Não tenta ser aquela pessoa multitarefa, sabe? Eu já fui assim, eu tô falando porque eu já fui assim, mas eu posso te dizer com toda certeza que isso não funciona para você ser produtivo, tá? Você precisa começar aquela coisa que você tem para fazer e finalizar. Até você riscar ela da lista. Você não fez sua lista? Então começa ali de uma forma organizada. Lembra que a gente falou no passo anterior que você vai organizar o que você precisa fazer primeiro? O que é mais urgente? Começa por aquilo e finaliza. Eu era aquelas pessoas que gostava, né, de fazer tudo de uma vez. Então eu tinha ali para organizar a biblioteca, para fazer download de novos materiais, renderização, modelagem, tinha várias coisas para fazer e tentava meio que fazer tudo junto, sabe? Tentava fazer tudo meio junto. E eu posso te dizer que isso não funciona, tá? Isso não vai funcionar se você quer ser uma pessoa produtiva. Então esse ponto aqui é muito importante para que você consiga ser produtivo. Não tente ser aquela pessoa multitarefa. Iniciou uma tarefa, vai com ela até o final, até que você risca realmente de dentro aqui da sua lista, beleza? Quarto ponto, faça tarefas maiores parecerem menores. O que eu quero dizer com isso? Fazer tarefas maiores parecer menores. Existe uma maneira de, quando você está criando uma lista, você pegar essas tarefas maiores e subdividir essas tarefas. Então, às vezes, você tem lá um render para fazer. Vou dar um exemplo aqui, uma renderização, que é o nosso nicho, né? Então, você está lá, recebeu o arquivo de um cliente, você tem um render para fazer daquele arquivo. Quais são as subdivisões que você pode fazer para finalizar aquele render? Se você parar para pensar e falar assim, tem que fazer esse render, tem que fazer esse render, mas você não para pensar nos processos para fazer um render. Então você pegou o arquivo do cliente, qual que é o primeiro passo? Avaliar esse arquivo, fazer algum ajuste ali na modelagem se precisar. Depois você vai importar o arquivo, aí vai vir o segundo passo, que você vai fazer a texturização. Fez a texturização, você vai vir para o terceiro passo, que é fazer a iluminação. Fez a iluminação, vou fazer a composição. Então, se você utilizar essa subdivisão, vai ficar muito mais fácil para que você consiga transformar trabalhos grandes, né, tarefas grandes, em tarefas menores. Esse é o quarto ponto muito importante para que você consiga ser produtivo no seu dia a dia, tá? Quinto ponto, diga não. Exatamente isso que você ouviu. Aprenda a dizer não. Não para os projetos que vão te prejudicar, não para os projetos que vão te fazer perder tempo e realmente não te valorizar, não para as pessoas que não valorizam o seu trabalho, não para a pessoa que não quer pagar aquilo que você está cobrando, não para aquele projeto que vai te fazer perder o final de semana. Aprenda a dizer não. Outra coisa também muito importante aqui de dizer nesse ponto é o seguinte: toda vez que você for realizar alguma tarefa e alguém vem te interromper, um exemplo, você está trabalhando e vem outra pessoa te pedir para fazer alguma coisa. Tenta pelo menos finalizar aquele serviço que você está fazendo. Porque se você é interrompido naquele momento para fazer alguma outra coisa e depois você volta, você não consegue saber de onde você parou. Às vezes, se você ficasse ali mais 5 minutos, você teria terminado aquele trabalho do que você ter saído, perdido um bom tempo e voltar para fazer aquilo que você tinha que fazer. Então, aprenda a dizer não. Fala para a pessoa, não, espera um pouquinho que eu tenho que terminar de fazer isso aqui. Fala para a pessoa, não, aguenta aí que eu tenho que finalizar isso aqui para entregar agora. Aprenda a dizer não para que você possa ser mais produtivo também aí dentro do seu trabalho, tá? No seu dia a dia. Esse é o quinto ponto, tá? Sexto ponto, delegue as suas tarefas. Quando você estiver já trabalhando um bom tempo nesse nicho aqui, você vai entender que existem tarefas que podem ser delegadas. Um exemplo, quando eu tinha um estúdio, eu tinha lá várias pessoas trabalhando para mim. E ali, quando eu comecei a trabalhar com pessoas, eu sentia dificuldade em delegar a minha tarefa. O que é delegar a sua tarefa? É fazer uma organização de biblioteca, é cuidar de modelagem 3D, é fazer alguma composição de cena. Estou falando aqui relacionado a projeto, tá? Mas tem vários tipos de delegar alguma coisa que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Então, estou falando aqui de projeto. Então, eu tinha dificuldade para delegar uma modelagem, para delegar uma organização de biblioteca, porque eu queria fazer do meu jeito. Mas depois eu comecei a entender que eu precisava delegar aquilo ali para que eu pudesse ser mais produtivo no meu dia a dia. Eu sabia que se eu ficasse com aquilo ali, para fazer tudo aquilo ali, eu não iria dar conta. Então, a partir do momento que você começar a trabalhar com isso, você vai ver que existem coisas que podem ser delegadas. Claro, quando você tiver um nível que você consiga delegar isso, tá? Mas outro tipo de delegação aqui que a gente pode estar comentando. Não sei nem se existe essa palavra, mas a gente vai usar aqui. Outro tipo de delegação é as tarefas domésticas, tá? Então vamos supor aqui que você tem que arrumar o quarto, que você tem que varrer a casa, que você tem que varrer o quintal, que você tem que lavar a louça. Se você conseguir delegar isso para outra pessoa,
é melhor para que você consiga ser mais produtivo no seu dia a dia aí com os seus projetos, tá? Se você quer aprender, você precisa começar a delegar alguma coisa. Se você fala, não tenho tempo, realmente, não consigo tempo para aprender isso, não consigo tempo para aprender aquilo. Você precisa parar, pensar um pouquinho e falar, cara, o que que eu posso delegar? O que que eu posso passar para alguém fazer para que possa sobrar mais tempo para mim? Para e pensa. Pare e pensa que você vai encontrar alguma coisa. E essa pouca coisa que você encontrar, você já vai conseguir ter mais tempo livre para fazer alguma outra coisa, tá? 7º e último ponto. Coloque metas. Coloque metas. O que é colocar metas? Quando você está fazendo alguma coisa e você tem uma meta para atingir, você faz aquela coisa muito mais animada porque realmente você sabe o que vai ter quando você cumprir aquilo. Então, quando você coloca meta, você fala, não, eu tenho que finalizar isso para mim ter tal recompensa. Eu tenho que fazer aquilo para que lá no final eu consiga ter aquela determinada coisa que você prometeu que você quer ter. Então coloque meta para que você seja mais empenhado naquilo que você estiver fazendo, tá? Fala, não, eu quero colocar uma meta nisso, porque quando eu percorrer tudo isso, lá no final eu vou conseguir ter o que eu quero. Quando você começar a colocar meta, você vai ver que as coisas vão começar a mudar. Então esses 7 pontos aqui, se você começar a implementar aí no seu dia a dia, eu tenho certeza que você vai conseguir ser mais produtivo, tá? Então anota aí os 7 pontos. Tenha uma organização, organize as suas tarefas do dia a dia, foque em uma tarefa até você finalizar, faça das tarefas maiores menores, diga não, delegue algumas tarefas e no final coloque metas. Pode anotar cada uma delas, implemente no seu dia a dia que eu tenho certeza que você vai ter resultado. E uma coisa que eu já queria te falar aqui, se você conhece alguém que está dizendo aí que não tem tempo para fazer isso, que não tem tempo para fazer aquilo, envie esse vídeo aqui para ela, compartilhe esse link aqui para que ela possa implementar essas 7 dicas aqui na vida dela para que ela possa ser mais produtiva, tá? Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve também, já curte esse vídeo aqui para me ajudar a criar mais conteúdos para você. E se ficou alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber, pode mandar aqui nos comentários que eu vou ler o comentário de cada um de vocês e vou estar aqui disposto para responder ou quem sabe até criar um novo vídeo. Até o próximo vídeo.